Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, você que está ligado no divulgar.net. Nós vamos fazer uma reflexão sobre uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Fonte Viva e no livro Pão Nosso, ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem de Emmanuel é O Bem é Incansável. E esta mensagem é uma análise de uma frase de Paulo de Tarso que se encontra segundo Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, e diz o seguinte: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então o nobre espírito, guia, mentor de Francisco Cândido Xavier, analisa esta frase dizendo o seguinte: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Muito bem, vamos mergulhar neste texto, nesta mensagem do nobre Espírito Emmanuel e refletirmos com a mensagem em que ponto nós estamos com relação à prática do bem. Porque é muito comum ouvirmos pessoas próximas dizerem: não vale a pena fazer o bem, pois no final só recebemos ingratidão. Isso nos leva a lembrar que no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fazer o Bem sem Ostentação,
Capítulo este que nos lembra uma passagem do evangelista Mateus, quando, segundo ele, Jesus deixou para nós o seguinte conselho. Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, segundo nos afirmam os Espíritos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então Jesus diz: não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita. Jesus quer dizer para nós que existe a necessidade de fazermos o bem desinteressadamente, sem esperar o reconhecimento, sem esperar os aplausos dos homens, mas buscando, enfim, apenas o reconhecimento de Deus, nosso Pai. Se cansarmos de fazer o bem, se hoje já nos dizemos cansados, decepcionados pelo bem que fizemos, é porque ainda esperamos aqui na terra a retribuição, esperamos o reconhecimento pelo bem que fizemos a outrem. E é por isso que Emmanuel diz para nós que somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. Então, o não atendimento dos nossos propósitos egoísticos, o fato de não podermos levar vantagens pelo falso bem que fazemos, é que nos faz pensar que não vale a pena auxiliar. Torna-se necessário, diante da beleza deste texto, que Emmanuel deixa para nós umas indagações muito íntimas que devemos fazer. Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos, as emoções que surgem depois da prática do bem? Será que eu fiz o bem por caridade ou foi apenas um toma lá da cá? Será que foi apenas uma negociata? Vamos refletir na presença amorosa de Jesus em nossa vida. Quantas vezes fomos ingratos com o nosso Mestre e mesmo assim Ele nunca nos desamparou? Mesmo afastado dele, percorrendo caminhos de maldade, agindo muitas vezes como criminosos, Ele sempre foi presente e nos corrigiu com amor. Jesus espera de cada um de nós a nossa autoiluminação. Ele nos espera, como diz Emmanuel, com os braços misericordiosos. A hora em que estamos vivendo, estes momentos difíceis que estamos passando, nos pedem que deixemos emergir de nós todo o mal que acumulamos interiormente em nossas muitas existências. Por isso, precisamos buscar a força, a coragem para promovermos a nossa transformação moral, iniciando o trabalho no bem dentro de nós, transmutando os nossos vícios em virtudes, começando pela purificação
dos nossos pensamentos, para que eles, devidamente saneados, purificados, se materializem em forma de caridade conosco e com o próximo. Só assim estaremos fazendo o verdadeiro bem de maneira incansável. Meus queridos irmãos, a doutrina espírita nos convida para que amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Se queremos e gostamos de receber o bem, não podemos deixar de fazê-lo. É necessário seguir auxiliando os infelizes, os pequeninos de Jesus, da melhor maneira possível. Façamos então o verdadeiro bem. Sejamos bons e caridosos, porque segundo o Espírito Adolfo, bispo de Argel, numa mensagem escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, essa é a chave dos céus e todos a temos nas mãos. A chave da bondade, a chave da caridade, que abre as portas da felicidade, da perfeição. Portanto, sejamos laboriosos no bem, sejamos firmes, trabalhemos no bem como verdadeiros aprendizes de Jesus e de maneira incansável coloquemos mãos operosas em favor de todos os necessitados do corpo e da alma. Eu sou Brito e estas reflexões foram para o divulgar.net. Muita paz e luz para todos vocês. Ouça agora Momento de Reflexão. O conselho somente terá valor se estiveres disposto a seguir. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião, tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e, depois, toma a decisão que te pareça mais acertada. Por outro lado, não faça ouvidos murros às orientações e conselhos que te dei ou que te busque. Examina tudo e retém o que é bom. Ensina o apóstolo em nome do bem. Narração: Agnes Ribeiro. Livro Vida Feliz, para divulgar.net. Você ouviu o que é o Espiritismo?